Eu sou o professor Paulo, eu sou professor de mecânica. Então vamos lá. Meus agradecimentos aí à senhorita Matilde, o doutor Túlio, Alexandre. Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre os lubrificantes grau alimentício. Né? Nós já vimos aí alguma coisa. Então o que são os lubrificantes grau alimentício? São lubrificantes, tá? Para ser inseridos, né, aqueles equipamentos aéreos, principalmente, né, caso aconteça um acidente de pingar lá, alguma coisa, e não dá problema, né, de intoxicação e daí por diante. Então são óleos brancos, são inertes, são livres de sabor e de odor, tá? Então é usado na indústria de alimentos. Que tipo de indústria, pessoal? Indústria alimentícia, indústria de cosmético, né? E indústria de laboratórios. Então, esses três tipos de indústria é obrigatório o uso de lubrificante grau alimentício. Então, vamos ver um pouquinho mais o que é hidrocraquear, tá? É um processo de sulfurização, tá bom? Que sofre o óleo na fabricação do óleo sintético, né? Como eu já disse, os primeiros lá foram desenvolvidos durante a Segunda Guerra, eram os diésteres feitos em laboratório. Então eles eram poucos acessíveis, caríssimo, tá? Muito caro. Então não eram muito populares. Hoje em dia popularizou, o preço caiu bastante, tá? Então é bastante usual. Vamos falar também, pessoal, o que é polialfalol, é um palavrão danado, né? Polialfaolefinas. São os óleos sintéticos, tá? Então, quando a gente vê lá na embalagem, pelo menos eles costumam abreviar muito, né? Vem só escrito PAO, PAO. Então, quando vem na embalagem PAO, PAO, né? PAO. Aí eu já sei tratar-se de um produto sintético, tá bom? Como funciona, bem esclarecido aí a graxa, né? O óleo sintético, tudo. Então, como funciona a graxa, pessoal? Pessoal, para vocês terem uma ideia, só 80% de uma porção qualquer de graxa é óleo. 80% de uma porção qualquer de graxa é óleo. Os 20% são os aditivos e os chamados sabões, né? Para que ela crie aquele modelo meio pastoso dela, né? Para que ela tenha aderência nas partes que são necessárias onde a gente aplicar, tá? Então, como funciona a graxa, pessoal? A gente vai lá passar o lubrificante, né? Então, como esse óleo vai sair da graxa? A graxa, pessoal, funciona como se fosse uma esponja, né? Se a gente olhar a graxa ao microscópio, você vai ver como se fosse uma esponja, né? Então, ela está embebida de óleo. Então, se a gente rotacionar, colocar lá no equipamento, rotacionar, vai sair o óleo e vai fazer lá a película, né? Formar a película e vai lubrificar, né? Caso eu coloque carga, também é a mesma coisa, né? O óleo vai ser lá liberado do sabão, né? E vai fazer a lubrificação. E também se eu inserir temperatura, aumentar a temperatura, a mesma coisa, tá? O óleo também vai sair lá, que está contido na graxa, vai sair a formar
a película para formar a lubrificação, não deixar ter contato, né, uma parte com a outra. Então o que nós acabamos de ver? Que somente o óleo lubrifica, somente o óleo, tá? Os outros 20% são aditivos e a parte do sabão, né, chamado sabão, que é a parte aderente, tá? Então, pessoal, fiquem conosco aí até o final do vídeo aí, assistam, participem, se inscrevam, tá? Para que possamos trazer mais conteúdo para vocês, tá? Então tem bastante coisa para a gente ver. Vou falar um pouco também sobre uma graxa que vem EP. Opa, o que significa isso? A gente vê lá na embalagem, EP é extrema pressão. Essa graxa é uma graxa especial para locais onde exige muita força, tá? Tipo de engrenagens abertas, né? Até no óleo mesmo também tem, tá? Óleo para redutor, por exemplo, ele tem o EP, extrema pressão. Por quê, pessoal? Porque a força que ele tem a película tem que ter, né? A formação da película, ela tem que ser bastante resistente. Então tem que ser um óleo, né? EP, que é extrema pressão. Pessoal, dá para ver, né, um pouco sobre o quanto a lubrificação é versátil, né? Ela é extremamente versátil. Então é preciso muita atenção, principalmente a lubrificação industrial, saber o que está fazendo certinho, tá? Por exemplo, eu não posso ultrapassar, isso até nos veículos também, tá, gente? A gente não pode ultrapassar o nível, tá bom? Pode ultrapassar o nível. Tanto é nocivo para o equipamento, pessoal, tanto é nocivo para o equipamento a falta do lubrificante, quanto o excesso. O excesso também prejudica o equipamento, e muito, tá? E ele começa a ter o atrito entre o lubrificante, com isso vai diminuir o quê? O contato de peça com peça, né? O contato não vai formar bem feita lá a película. Por quê? Excesso de lubrificante, tá? O fluido, né, lubrificante, ele vai atritar entre si e vai dar problema na lubrificação. Olha que interessante. Então tem que ser tudo no nível certinho. Para cada equipamento existe um lubrificante. Eu vou só contar um casinho para vocês aqui. Certa vez eu fui a Rondônia, que era para fazer um treinamento sobre lubrificação. Tudo bem. Cheguei lá, a primeira coisa que o gerente me pediu, né? Eu quero um óleo e uma graxa para tudo. Eu falei, mas isso não tem jeito, né? Não tem como. O senhor me dá a passagem de volta e procura outro. Não existe isso, gente, uma graxa e um óleo para tudo, tá? É como um remédio. Um remédio tem, cada caso é um caso. O lubrificante também, pessoal, cada caso é um caso. Às vezes na fábrica lá tem 8, 10 tipos de óleo, 8, 10, 12 tipos de graxa. Para cada equipamento, né? Um trabalha com alta rotação, outros trabalham com a temperatura maior, outros trabalham com lubrificante sintético, outros trabalham com lubrificantes mineral, tá? Entre trocas, tem uns com a troca mais espaçada uma da outra, tem outros equipamentos com a troca mais próxima uma da outra. Então é um assunto extremamente complexo, tá? E uma lubrificação bem feita, foram feitos já aí estatística, né? De que
Uma lubrificação bem feita, ela pode economizar até 30%. Tá bom. E uma lubrificação feita de qualquer forma, é o contrário. Ela vai aumentar lá os custos da manutenção em 30%. Isso aí vale também para os veículos, tá, gente? Se o seu veículo não está com a lubrificação correta, você não vai economizar combustível, tá? O óleo vai dar, o carro vai dar problema mais cedo, vai exigir retífica, vai aquecer mais, uma série de coisas. Então vamos prestar atenção, tá bom? Para que seja tudo bem executado com bastante atenção, para que tudo dê certo, tá?